Fala pessoal, aqui é o professor Raul, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Desenrola no Enem. O podcast Desenrola no Enem é uma parceria da Unialfa com a Coordenação Regional em Educação de Goiânia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a redação. O episódio de hoje é Redação Nota 1000 no Enem. Estou aqui com uma convidada muito especial, a professora Aline Alves. A Aline é professora da rede, tem uma vasta experiência em coordenação pedagógica, em pós-graduação, em redação. Então, assim, ela tem uma atuação muito grande nesse sentido. Ela tem trabalhos específicos de redação no Enem, então ela já faz esse trabalho bem voltado só para redação. E também ela tem projetos específicos, né? Seja bem-vinda, Aline, tudo bem? Tudo bem, professor Raul. Aline, você quer se apresentar melhor? Você consegue falar mais de você? Bom, eu trabalho atualmente na rede pública, para a Secretaria de Educação, e também faço alguns trabalhos voltados para a redação 920+, com os alunos. E eu acho que o que me define como professora, especialmente no ensino médio, é o que eu costumo falar para o meu aluno, né? O aluno ali vestibulando, pré-ENEM, que o sonho dele agora é o meu sonho. Então, juntos, nós vamos conquistar e passar por isso juntos e vai dar tudo certo. Assim esperamos, né? Beleza. Aline, o que significa uma redação nota 1000 no Enem? Excelente pergunta. A redação nota 1000 é como se fosse imagina assim, já fez um texto perfeito, Raul? Nunca. 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 E para o Enem também ele não precisa estar perfeito. Não é sobre números. Eu tenho comigo que o aluno ele é maior que uma nota numérica. E a redação nota 1000 ela é resultado do esforço, treinamento diário dele ali durante toda a preparação, que às vezes até começa ali no 9º ano, que vai resultar numa redação que não precisa necessariamente estar perfeita, de acordo com os critérios do Enem, mas ela vai refletir aquilo que ele tem de melhor. Aquilo que a equipe também trabalhou de melhor. E principalmente aquele esforço. É a medalha de ouro para o aluno, nota 1000. Assim, a gente espera, né? E na rede a gente vai ter nota 1000 esse ano, né, Aline? Com toda certeza. Amém. Tá bom. Então, o aluno ele é avaliado de acordo com algumas competências, né? Sim. Lá na redação. Quais que são essas competências que ele é avaliado, Aline? Então, o Enem, ele é dividido em 5 competências. Aí, então, o menininho, às vezes, o aluninho chega com muita ansiedade. Professora, eu não escrevo muito bem. Eu tenho, assim, tá tudo bem. A gente trabalha aquilo ali, mas ainda assim ele pode atingir uma nota alta. Por quê, professora? Porque o Enem, ele é dividido por competências. São 5 competências. A primeira, por exemplo, avalia a língua portuguesa, a segunda, tipo textual, o repertório que ele vai trazer da casa dele, a terceira, a capacidade de trazer exemplos, argumentar, né? A famosa argumentação que eles têm um pouquinho de medo, e a gente vai falar sobre isso depois, que é a mais temida delas. E coesão, onde é que ele vai usar um conector legal para dar fluidez, né, para o texto. E, por último, a proposta de solução. Sendo isso, Raul, dividido em 200 pontos cada. E elas não se comunicam entre si. Então, é possível que o aluno que às vezes não esteja assim, com a escrita tão boa, ainda atinja 200 na outra competência. Então, a gente sempre passa para ele que é muito possível ele ter uma média ali 920+, e só depende, né, dele, do treinamento dele. É possível. Vocês estão ouvindo, gente? Olha aí, ó. Dá tempo, não dá, Aline? Dá demais. Estudar, dele fazer. Beleza. E aí a gente pensa no tema, né? Que é algo que intriga muito os estudantes, né? Eles chegam lá, que tema que vai cair, como é que vai ser. No podcast anterior, inclusive, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? A Jéssica falou sobre esses temas, que são temas sempre voltados para questões sociais ali do dia a dia. E como escolher um bom tema, então, para a redação? Importantíssimo a gente falar sobre isso, principalmente na escolha do tema. O tema ele já vem pronto, né, para nós, para o Enem. Então, na verdade, o aluno ele não vai escolher o tema, mas é importante que ele veja o problema atrás do tema.
Porque, como a professora Jéssica falou, retomando o que ela disse, está completamente correto, o tema Enem, ele sempre vai trabalhar com questões sociais, problemas críticos, que eu falo para eles, está acontecendo ali na rua da sua casa, às vezes até dentro da minha casa. Então, o tema Enem não é algo de outro mundo. O Enem vai trazer questões que acontecem com você, que você é capaz de dar um exemplo, que você é capaz de ter um repertório legal, um filme, uma série que você já ouviu falar, que combine com esse tema. Porque o Enem vai trabalhar com questões sociais, grupos excluídos, grupos marginalizados, ferindo direitos constitucionais, e por aí vai. Muito bacana, né? São coisas ali do dia a dia, né, Aline? Sempre. E aí eu puxo aquele gancho da importância da gente se manter atento às notícias ali. Muito. A nossa realidade no dia a dia, né? Beleza. E quais são os erros mais comuns que levam o estudante a ter uma nota baixa, professora? Então, muito se fala em torno dos erros, dos desvios, né? E os meninos morrem de medo. Nossa, estou errando muito. E aí se cria aquele mito, né? Ah, se eu colocar o hífen aqui, vai perder nota. Se a minha perninha doou. Nossa, calma. Então, primeiro tem que ter calma. E a gente entendeu o que realmente o Enem quer. Porque, às vezes, aquele erro que eu acho que é um erro, mas lá naquela outra produção de texto que eu fiz há muito tempo, para o Enem não é. Então, o que é um desvio, né, para o Enem? Eu achei erro uma palavra pesada, não é? Sim, muito. Parece que você errou. Então, eu gosto muito de falar com os meninos, desvio. O que você pode desviar? É melhor do que erro. É melhor do que erro. Entendi. O que você pode desviar? Eles costumam, assim, olhar bastante, a banca costuma olhar competência 1, que é gramática, uso de palavras informais ali dentro do texto. Às vezes o aluno coloca, assim, algo que ele fala no dia a dia, leva para o texto, né? Qualquer coisa que ele levar, né? A Constituição diz que, a Constituição não fala. A Constituição promulga, então, calma, vamos deixar esse texto mais formal. O que eles fazem? Muito também, o Enem vai observar. É importante a gente lembrar que a banca mudou, então o treinamento dos corretores desse ano também muda, consequentemente. Né? Mudou do ano passado para esse ano? Já tinha mudado o ano passado, né? Sebrasp. E o Sebrasp, ele é uma banca bem criteriosa. Olha. E o treinamento da equipe está bem criterioso. E voltando à questão dos desvios, eles vão olhar bastante a capacidade do aluno, eles se preocupam muito com o repertório, se eu errar o repertório, se eu errar o John Locke, se eu errar a Hannah Arendt, calma. Eles vão olhar o que você consegue trazer de exemplo a partir de um bom repertório. E esse repertório, às vezes, pode ser um filme. Não se preocupe com o repertório ainda. Você consegue dar um exemplo? Você consegue falar que não tem leis que proíbem o problema XYZ? Show. Porque isso é um desvio, não trazer ali um exemplo concreto, uma causa, consequência. E, por último, sem dúvida, ali eu colocaria como uma questão de desvio bastante observada é a ausência de elementos coesivos. O que é um elemento coesivo? Vou começar um parágrafo? Não vou começar do nada. Coloco primeiramente, diante desse cenário, que é um conector bastante usado, padrão nas redações nota 1000. Vou trocar de parágrafo ali, né, o desenvolvimento. Estou somando ideias. Além disso, ademais. O ademais saiu de moda. Nada disso é verdade, mais um mito. Né? Vou usar o portanto no final. Portanto, saiu de moda, mais outro mito. É o básico que dá certo. Olha só, que importante, né? E eu vejo muito, professor, o medo dos alunos de zerar redação, né? Mas zerar é uma tarefa muito difícil também, né? Para eu zerar, eu preciso de muito esforço, né? É eu entregar em branco, eu fazer desenho, fazer né? um desenho. Essas coisas assim. Eu penso que tirar um zero, uma redação, seria mais ou menos por esse caminho. Ele para travar, e seria uma outra causa que a gente pode até voltar a falar sobre isso, né? Que é a ansiedade pré-prova do aluno. Acontece bastante, né? A gente precisa estar atento como professor dele para identificar também a questão emocional, comportamental. Saindo desse aspecto que é comportamental, psicológico, ele pode fugir ao tema.
O que é muito difícil, se eles seguirem um bom planejamento. E vai seguir, né? Fuga ao tema tem um outro critério também, que é sobre os direitos humanos, né? Ferir os direitos humanos também zera a redação, não é isso? Ferir os direitos humanos, até certo tempo ele zerava toda a redação. Então o menininho fazia uma redação perfeita ali. Quando ele chegaria ali na proposta de solução, de repente ele colocaria assim, então é preciso que as pessoas que cometem crimes, elas apanhem, que elas sofram. Não, isso é tortura. Então, fere um direito humano. Então, nesse momento, o aluno perdia toda a redação. Então, o que a antiga banca, né, decidiu? Vamos zerar a proposta. O que não é legal, porque se ele zera a proposta, automaticamente, lembra das competências que são divididas? Sim. Ele perde os 200 pontos. Aí a nota máxima dele é 800 nesse caso, né? No máximo ele tiraria 800. No máximo, isso. Se ele vem completando todas, imagina. Entendi. Perde 200 pontos numa proposta que está excelente, mas ele, em algum momento, às vezes, por não ter conhecimento do que é ou não, aí é preciso fechar todas as igrejas. Teve muito isso na época do tema de intolerância religiosa, que fechem as igrejas, que não toleram as... Não pode, porque fere um direito constitucional. Isso é muito importante, ele ter essa noção, ainda que é aluno de terceiro ano. Seguindo aqui nossa conversa, como que eu faço para estruturar a redação no modelo que o Enem busca? Que pergunta show! Nossa! O que o Enem quer? Quais são as regras do jogo? Isso, o que ele espera, né? O que ele espera? O aluno, o estudante, ele precisa entender, Raul, que cada banca é única. A PUC é uma, né? O UNB é outra, a USP é outra. Cada banca vai querer do aluno aquilo que ela espera. Então, eu preciso dar para aquela banca o que ela está esperando de mim. E o Sebrasp, ele tem critérios que é só dele. O que o Sebrasp espera que o Enem, que o aluno que desenvolva a redação do Enem atenda? Que ele tenha uma competência razoável, tanto que eles deixam, né, 2 desvios ainda, o aluno ainda tira 1000. Então, isso não é a prioridade, aquela formalidade, usar palavras muito difíceis, não. Ela espera que ele traga repertórios. Nossa, mas eu vou precisar, professora, trazer ali um Friedrich Nietzsche, um conceito nihilista. Não, calma. Esse repertório, a gente tem redação nota 1000 com Homem-Aranha. Olha que legal. Né? Então, muito legal. Sim. Porque fez parte do tema, combinou, ele soube relacionar, show. Professora, eu não tenho exemplo, eu não conheço ninguém. Calma. Se a gente está trabalhando um tema aqui sobre exposição infantil, a gente usa esse tanto de youtuber que expõe os filhos ali, ainda não se preocuparam com a consequência. Um youtuber você conhece, eu não vou falar o nome aqui, mas um youtuber você conhece que está ali expondo os filhos diariamente. É um exemplo seu, é da sua casa. Então o Enem espera que o aluno ele tenha essa leitura crítica do mundo, que é o mais importante. Então, como nós, professores, podemos despertar nele essa vontade de ser crítico? Porque senão ele não enxerga o problema atrás do tema. O tema vem pronto, vem de repente um tema para ele, como o tema do ano retrasado, desafios para combater a questão, né, dos indígenas. Ele não consegue ver que aquilo tem um problema. Né, para valorização, desafios para valorização. Ele não consegue ver que eles estão desvalorizados. Então, sempre tem um problema. Qual é a principal regra do Enem? Encontre o problema atrás do tema. Tem um espírito crítico, uma leitura crítica. É a hora de você ver problema em tudo. Então, o Enem trouxe o tema. Qual é o problema do tema? Sim, isso é muito importante, né? No ano que a gente teve a Covid, o tema não foi Covid, né? Mas foi as pessoas que não tinham registro, né? As pessoas invisíveis ali, civilmente, né? Então, beleza, todo mundo está enfrentando uma pandemia. O Enem vai colocar pandemia como tema? Não, mas ele colocou um problema que foi gerado pela pandemia, né? Causa. Porque quando eu vou pagar o auxílio emergencial, né? A pessoa precisa ter registro. Exatamente. E ela não tinha registro. A gente entender essa situação e dissertar sobre ela, né? Muito bom. Beleza. E tem a tese lá na redação. O que é a tese? E como é que eu faço para formular uma boa tese? Então, quando a gente fala com o aluno, nossa, seu texto
Primeira coisa que uma das primeiras coisas que a gente conversa com o estudante, quando vê a redação dele, fala, meu amor, eu preciso que você traga a sua tese na introdução. E falar isso e não explicar para ele não adianta. Então, eu costumo falar para ele, olha, a tese já está pronta. Você vai discordar da banca? Não, a banca já falou para mim que, quando ela se refere à democratização do cinema, que não tem cinema para todo mundo. Você vai discordar da banca, você vai ter que provar o contrário, mas pode ficar à vontade. Não estou disposto, né? Tá tudo bem. A gente costuma falar que no Enem, Raul, é uma banca diferenciada. Eles não trabalham com tese. Eu não tenho a possibilidade, como na UEG, de ficar contra ou a favor. Então, qual que é o segredo para ele fazer uma boa tese? Concorda. E coloca um verbo ali que vai mostrar que ele está concordando bastante. Então, é possível afirmar que a falta de acesso ao cinema é um problema. Estou repetindo um verbo e reforçando. É um problema recorrente no Brasil. Você está concordando com a banca, faz um período que reforça isso e acabou. Vamos partir ser felizes. Agora vamos achar os culpados disso. E aí a gente faz a construção dos culpados, né? E depois procura uma solução, né? Justamente. Que é o que a gente chama de proposta de intervenção, não é isso? Isso. E qual que é a importância dessa proposta de intervenção? Bom, eu acredito, a gente costuma falar bastante nas comunidades, né? Eu tenho a oportunidade de participar de comunidades nacionais, de corretores, né? E o pessoal costuma falar bastante assim, se o Enem tivesse oportunidade, ele iria entrevistar o aluno, como nós dois estamos aqui, colocaria o problema e falaria, e O que você acha? o que você acha? Seria legal, né? Às vezes a pessoa é melhor na oratória, né? Conversar. Temos tantos alunos assim. E o que você acha disso? Ele falaria. Me cita um exemplo disso, ele falaria, certo. E o que você, como cidadão brasileiro, tem como uma ideia para resolver esse problema? Que é o que a gente faz todo dia. A gente não resolve o problema. Sim, o tempo todo. Então, aquele aluno que já tem aquela capacidade que a gente espera para o terceiro ano, que ele saia do terceiro ano com essa capacidade, com essa cidadania, então já pronto para resolver um problema, é o que o Enem avalia, né? Então, vai ter ali o critério específico, vão ter vários critérios, o agente, quem vai fazer, isso tudo assim vai ter a ver com o tema. Mas qual é a função da proposta de solução? Ver se ele é um cidadão apto para quê? Eu posso resolver isso. Eu posso resolver esse problema. Eu sou capaz. Eu enxerguei aqui, então eu estou vendo que, ainda que seja uma falha governamental, o próprio governo pode resolver isso, liberando mais verbas, mobilizando verbas para investimentos em X, Y, Z. Então, ele vai ter essa visão ali de mundo já começando a despertar. Muito importante, né? Você vai falando, chega arrepio aqui, né? A gente vai fazendo essa construção, né? Eu começo lá na tese, vou fazer ali a construção. Sim. Essa construção, ela precisa ser coesa e coerente, né? Que é a próxima pergunta. E depois eu chego lá na proposta final, né? Uma intervenção, ou seja, eu como ser crítico enxergo um problema, às vezes é algo, a questão de cinema, né? Não é algo que você já pensou sobre isso ou nem viu isso como sugestão do tema, né? Como sugestão de tema. Muitas pessoas procuram insights, né? Temas possíveis. Mas ainda assim, lendo lá, vi o tema, eu consigo enxergar esse problema, construir uma tese, fazer uma construção ali, fazer uma proposta de intervenção, isso é muito importante, né? É você se mostrar ali como um ser social, né? Justamente. É isso que você trouxe. E é justamente isso que eu costumo falar, que é a beleza da dissertação. A beleza do texto Enem. Eu falo, meu Deus, que lindo, porque eu posso dar para eles o mesmo tema. Ainda posso, dentro de uma turma, como a gente tem hoje, inclusive turmas excelentes, lá eu estou no CEP Pedro Xavier Teixeira, dou para eles sugestões, inclusive de repertórios, até de exemplos. Mas cada texto é único. Cada visão é única. A proposta de solução que um pensou não é a mesma que a outra. Por mais que você guie como professor, que é um trabalho diferente do professor corretor, é bom a gente, né, ter essa clareza, mas a beleza do texto Enem é saber que cada aluno, mesmo tendo
tantos caminhos sugeridos por um professor, cada texto vai vir diferente. Isso é magnífico. Gente, ver alguém apaixonado por redação é diferente, né? Tá vendo? Eu gosto muito de matemática, olha. Pois é. Tá tudo certo, né? Então tá tudo certo. E como é que eu garanto, então, que o meu texto ele seja coeso e coerente no Enem? Então, essa pergunta ela é muito pertinente, muito boa mesmo. Porque a questão da coesão, né, ela vai ser olhada, inclusive, com competência só para ela. Que são conectores, não repetir palavras, ter um texto bem escrito, bem costurado, né? Você saber onde e quando usar. Por exemplo, eu vou te dar uma frase, eu costumo falar para os meninos, traga para a realidade de vocês. Olha que conector mais bonitinho. Eu comprei banana e maçã. Tá bonito, mas olha, vamos levar? Eu comprei não só banana, como também maçã. Chique, hein? Então, essa construção de elementos coesivos ali no texto contribui muito para ele. Olha, eu estou com dificuldade não só em português, como também em matemática. Isso é coesão. Né? Você costurar as ideias de uma forma clara para o seu... Quem está lendo, né? Ver ali. Vou trocar de parágrafo, como eu falei. Usa um elemento coesivo. Guia o seu corretor. A gente tem que levar o corretor para onde a gente quer que ele, né, vá corrigir. Já a coerência, ela tem a ver com o quê? Já é algo mais, às vezes até externo, com a construção das ideias no texto. Inclusive, ela é até avaliada em outra competência. Né? Não são coisas iguais. O que a gente fala que é coerência? A gente falar uma coisa, eu trouxe a causa, sim. Depois da causa vem o quê? Consequência. Entre a causa e consequência, eu posso colocar um exemplo? Pode, mas qual vai ficar melhor? Qual vai ficar melhor? Qual é a ordem disso? E quando eu começo um texto com início, ele tem meio, ele tem final. E as ideias precisam fazer sentido ali. Eu não vou começar ali o meu texto falando que, por exemplo, vamos usar o mesmo tema para a gente ficar mais fácil para eles visualizarem. Eu não vou começar falando que a desigualdade social leva muitas pessoas a não irem ao cinema. E, em algum momento do texto, falar que todas as cidades têm acesso ao cinema como projetos. Aí eu estou sendo incoerente com aquilo que eu trouxe. Então, até o meu exemplo tem que bater com a minha ideia inicial. Então, professora Aline, o que é que eu preciso para dominar a norma padrão da língua portuguesa? Muito bom. Primeira coisa, saber o que é padrão e o que não é padrão. A primeira coisa que eu preciso saber para dominar isso ali dentro da redação. Como eu falei anteriormente, o Enem ele tem alguns critérios, sim, para avaliar a competência 1. Os meninos morrem de medo do acento, do hífen, separação de sílabas. Sim, isso é contado, mas não com tanto terror quanto as pessoas acham. O principal que a gente precisa pensar é, o que é padrão? Padrão é aquela linguagem que eu não uso no meu dia a dia. Então, se eu vou escrever um texto, naturalmente, eu paro para pensar naquilo que eu estou escrevendo. Quando você vai escrever uma mensagem, você não dá uma olhadinha? Não é diferente de mandar um áudio? Muito diferente. Você olha, relê, né? Porque aquilo fica registrado para sempre. Se bem que o áudio também fica hoje. Né? O áudio também fica. Mas a visão de quem está lendo a sua mensagem, ela vai bater o olho e vai falar assim, opa, né? Até você na hora de reler. Então, eu falo bastante para eles, releia. Quando você lê, você já tem idade suficiente para entender que existem palavras que não estão no padrão da língua portuguesa. Tipo assim, o aí, né? Entendeu? Então, e a gente fala elas o tempo todo, o né? tempo tipo todo. Assim, e não tem problema. Sim. Né? Não tem o que é certo e o que é errado. Tem um ambiente que você vai poder usar. Então, você usar o pra, né? Que é a abreviação do para. Peraí, qual que é o padrão? Qual que mora lá dentro do dicionário? É o pra ou é o para? É o para, professor. Então, vamos tirar esse pra daqui. Porque ele não está no padrão. Quando ele começa a entender o que é padrão e o que não é padrão, aí
para ele, faz um texto padrão. Porque senão ele não consegue. Porque já teve aquele caso de você falar para ele assim, não, mas marcou a palavra, ele volta e fala, por que essa palavra tá errada, tá marcada? Porque às vezes ele não conseguiu alcançar. Então é importante a gente sentar com ele e falar para ele assim, ó, ela desviou porque faltou um acento. E o acento é importante nessa palavra. Ela precisa do acento, né? Então, essa palavra que não ficou legal dentro do contexto, a gente pode melhorar, entendeu? Mas para isso eu preciso mostrar para ele os diferentes usos de linguagem, da mensagem do coleguinha, de falar com a mãe dele, de falar com a avó, de falar com a namorada, o namorado, né? Totalmente diferente. A gente se adapta bem, né? Sabe o jeito de falar com o coleguinha, o jeito de falar com o professor, e entender o jeito de falar com a redação. E do jeito de falar com a redação, falar com o MEC, eu falo para vocês, vocês estão falando com o MEC. Então, vamos lá falar com o MEC do jeito que a gente... Do né? jeito que tem que fazer, Isso, né? Vamos falar com eles assim, vamos arrasar e vai dar tudo certo. Assim esperamos, hein? E qual que é a importância da leitura para uma boa redação? Impressionante essa questão da leitura. Muito se fala assim, antigamente, não da sua época, da minha, né, Raul? Que isso, você não tem quase a minha idade. A gente tinha, assim, listas de livros para o vestibular, listas de livros. Então, assim, tinha realmente aquelas leituras obrigatórias. Não que não tenha isso para o Enem. Não estou aqui falando que o aluno não precisa ler, longe disso. Pelo contrário, ele precisa ler. Só que essa leitura para o Enem, aí ela é uma leitura maior, é uma leitura de mundo. Ele precisa entender que um filme pode ser lido, uma série pode ser lida, um Instagram pode ser lido, uma página lá do Mais Goiás, às vezes ele não tem acesso ao jornal, mas ele conseguiu ler uma notícia e aquela notícia ele vai usar. Então ela pode ser lida. Uma foto, uma imagem pode ser lida, uma obra de arte, aí ele traz um Salvador Dalí para uma redação e, show, ele trouxe uma área de conhecimento. Essa leitura ela não pode ficar só restrita a obras canônicas, como era antigamente, porque não é isso que o Enem espera dele. É a leitura crítica, ele saber que o problema é social, ele acontece na porta da minha casa, que a Constituição que ele leu falou que era para ser daquele jeito e não está sendo. Entendeu? Ou que naquele filme que ele assistiu mostrou a mesma coisa. O pessoal está sofrendo da mesma forma que o público, que as vítimas da vez. Isso é importante. É essa leitura ampliada, a gente chama de leitura ampliada de mundo. E a sua fala nesse momento, professor, foi muito de encontro com a próxima pergunta, né? Porque como é que eu uso esses dados, esses fatos, na minha argumentação ali? Nossa, muito bom. Sobre a questão dos dados, fatos, repertórios, eles têm bastante medo, né? Tem um nome isso, né? Repertório sociocultural. Vamos imaginar que ele tem assim, bastante medo de se deparar com um tema que ele não tenha repertório, né? E cai lá para ele, eu costumo falar assim, já pensou se cai sobre a economia da Austrália? Eu falo, não, calma, a primeira redação é sobre o Brasil, então não tem esse medo, né? Então, já tá tudo certo. Fica calmo, vai cair sobre algo. Ai, professora, mas se cair sobre inteligência artificial? Se cair sobre inteligência artificial, lembra, vai atingir uma população marginalizada. Alguém vai estar sofrendo com a falta dessa inteligência artificial ou com os efeitos negativos. Alguém já levou uma coisinha ruim com ela, uma montagem inadequada. Então, o Enem vai problematizar isso. Professora, eu não tenho repertório. Calma, tem. Você tem repertório. Primeiro, eu costumo falar para eles, com certeza vocês já viram uma série, um filme de ficção científica, ou que mostra o futuro, como a Black Mirror, que mostrou ali a evolução das redes sociais. Minha série favorita. Então, podemos dizer, aquele episódio nos Dive, né, que eles já previram que a quantidade de likes, né, então, assim, fantástico. Então, são episódios que às vezes a gente pode até passar para eles ali durante a sala de aula, que são mais curtos, e que dá um efeito super positivo para eles linkarem que eu posso usar isso em tecnologia. Olha os impactos negativos aí chegando para mim.
Costumo mostrar para eles também muito o filme Cidade de Deus, que é um filme que passa por vários tipos de mazelas sociais ali. Eu até falo, olha o filme Coringa. Sim, esse aí você pode usar. Fala um tema para mim que você não pode usar Cidade de Deus. E eles costumam não enxergar no começo, mas assim, a questão de 5 minutos eles já estão falando o tema. Saneamento básico não tem na Cidade de Deus. O menor está entrando no crime mais cedo. A polícia é opressora. Então surge ali, né, o repertório tão temido. E é importante, Cidade de Deus, eles lançaram uma série agora, né? Sim, Tem 2 episódios até hoje, né? Vai que você está ouvindo esse podcast muito depois. Mas... Sim, é importantíssimo a gente valorizar esse cinema brasileiro, essa política brasileira. O Carandiru, a Cidade de Deus, a série Sob Pressão, né? Professor, eu preciso ver tudo? Não, calma. Vamos fazer uma dieta de informação? Vamos deixar o nosso Enem mais fitness? Vamos selecionar? Porque o menos é mais. Vai no básico que funciona. Assistir 2, 3 episódios da série For Long, eu já entendi o que ela quer. Então, e o cinema brasileiro ele é importante para o aluno porque ele trata de problemas brasileiros. Sim. É importantíssimo para ele ter uma visão política ali já iniciando e que vai continuar depois. Sim. Eu comecei a falar sobre zerar a redação, né? Mas o que deve ser evitado aí na redação do Enem? Bom, a gente acredita que zerar é muito difícil, né? Não é impossível, mas acontece. Mas se eu for partir para não zerar, suponhamos que eu não zerei minha redação. Um grande problema que os meninos têm bastante medo é a tangência. Professora, o que é essa tangência? Tangência eu costumo falar que é... Sabe quando você bate a bola na trave e não faz o gol? É a mesma coisa. Quase lá. Você foi quase lá. De repente o seu tema, você aborda parte dele. Um exemplo clássico que eu costumo falar, esse é antigo, mas é um clássico que dá para a gente entender. Quando o Enem pergunta para você os efeitos da lei seca no Brasil, quem falou só da lei seca, tangenciou. Porque ele queria saber, não era sobre a lei seca, como ela foi criada, se ela estava... ele quer saber que, depois que se colocou a lei seca, o que aconteceu? Entendeu? Tá, então está precisando de ausente, não tem fiscalização suficiente, principalmente nas cidades mais interioranas, né? A mídia não propagou a informação necessária para divulgar as consequências dessa lei seca. Aí sim. Agora, o aluninho que foi ali, contou a história da lei seca, porque ela foi criada. Infelizmente, ele tangencia, ele bate na trave, ele aborda metade do tema. Mas tem como resolver isso. Ah, é? Nossa. Tem, a gente vai falar disso. Você já traz a solução. A gente traz a solução. E você vai falar agora? A gente vai falar agora um excelente planejamento da redação. Eu falo para eles assim, que quando você planeja, não tem como dar errado. Levanta o seu dia sem planejar o básico. Não estou falando assim, eu vou trabalhar o look do dia, eu vou trabalhar... Não, é sobre isso. Não precisa ser tão paranoico com planejamento de vida, de redação. Mas o básico, eu tenho certeza, Raul, que para a sua vida funcionar, o básico você planeja. Sim. Você está aqui pensando assim, nossa, o que eu vou... Pelo menos uma coisa à tarde você já planejou e sabe que horas vai estar lá. Isso funciona. Na minha função, pelo menos 30, né? Dia a dia nosso é isso. Com certeza, né? A função de gestão, se não for mais, né? Uhum. E o que acontece com o aluno? Ele não pode simplesmente pegar a redação e começar a escrever ali o que vem à mente, porque o Enem não é sobre criatividade. É sobre cumprir um planejamento textual. Quando ele olha para o tema, então vamos lá no passo a passo, como ele faz para não fugir desse tema. Ele olhou para o tema, identificou qual é o problema. Ah, sim, então meu tema é combate à violência contra os idosos no Brasil. Certo. Certo. Então qual é a problemática ali? Qual que é o problema do tema?
o idoso está sofrendo violência, já anota. Esse planejamento pode ser feito na mão, na cadeira, não sei onde ele quiser. Menos no cartão resposta. No cartão resposta não pode, nem na folha. Então ele vai fazer ali na folhinha de rascunho dele. Qual é o problema do tema? Quem são as vítimas desse tema? Os idosos? Se for criança. Todo tema tem uma vítima, né? E se o tema for meio ambiente? O meio ambiente, quando ele entra em colapso, ele também afeta uma população que é marginalizada. É a primeira que sofre, não é? Sim. Então, eu identifiquei as vítimas, eu vou pensar qual o direito que foi ferido dessas vítimas. Direito à saúde, educação, dignidade humana. Partindo disso, eu vou atrás do mais importante. Aí ele não foge do tema, porque ele já pegou o mais importante. Quem são os culpados? Agora vamos falar em culpa, né? Vamos achar um culpado? Quem é o culpado da violência contra o idoso? Será que é uma questão de desigualdade social? É só o idoso que tem muito dinheiro ou só o idoso que não tem dinheiro? Não, não é isso, professora. Será que é culpa do... Eu posso colocar na conta do governo? Posso contar um segredo? Normalmente o governo tem uma grande parcela de omissão, às vezes não total, mas parcial. Ele falha na mídia, ele falha em fiscalização, às vezes já tem a lei. Então, a omissão governamental é sempre um bom culpado para ele. E posso colocar ali violência contra os idosos, professora, na conta da maldade humana? De repente, sim. Às vezes a pessoa faz o mal sem perceber. Posso colocar na conta dos antigos pensamentos? Pode. Porque no Brasil, infelizmente, a gente foi colonizado para não valorizar o nosso idoso, que vai culminar lá na irresponsabilidade familiar. A família não busca informação, não é porque ela não quer, é porque ela não sabe. Então, quando eu faço meu planejamento, então passo 1, recebi o tema, problematizei. Passo 2, eu encontrei ali quem são as vítimas da vez. Passo 3, essas vítimas estão perdendo qual direito constitucional? Passo 4, por culpa de quem? Eu preciso encontrar 2 culpados. Olha que bacana, hein? Essa parte merece recorte, hein? Fez uma construção muito importante, gente. Fica atento aí às dicas da professora Aline. Lá na minha redação, como evitar que essa redação fique superficial? Então, excelente. O que acontece muito nas correções? E até uma coisa que eu faço bastante com os meus alunos. Eu evito escrever para ele argumento superficial. Ele pega a correção e fala assim, meu Deus, que é isso? Eu acho que ele vai pensar assim, o que é um argumento superficial? Não vai fazer sentido para ele. Então, quando eu penso em redação superficial, é aquela redação em que ele ainda não consegue ter a habilidade de trazer para mim, fazer o link entre um repertório e trazer um exemplo. Eu usei esse exemplo aqui, a gente pode voltar a falar dele, que é um exemplo bem legal. Quando eu falo que há uma superexposição de crianças na internet, e eu coloco ali a questão do egoísmo, uso um repertório, um filósofo que vai tratar desse assunto de egoísmo, para ela não ficar esse famoso superficial, que nós corretores chamamos de lacuna, né, no texto, para não abrir lacunas, eu preciso que esse aluno traga um exemplo, uma causa, uma consequência, enfim, tem várias estratégias que ele vai escolher a melhor. Mas que ele saiba que ele precisa colocar ali que isso acontece, por exemplo, ausência de leis específicas para esse problema, que existem, por exemplo, influencers que postam todos os dias, sem se preocupar com a exposição das crianças. Eu vou colocar para ele que ele precisa completar com ideias deles e, principalmente, não deixarem aberto, ainda depois do exemplo, qual a consequência disso? Então, futuramente, isso vai trazer para a criança o quê? Uma ansiedade, pode vir uma possibilidade de ter um bullying, né? A gente tem exemplos
uma pessoa que é bastante famosa, que a filha sempre foi muito exposta, e a filha mesmo sempre sofreu com bastante, mesmo depois de adulta, sofre ainda com essa exposição enquanto criança. Então, quais são os efeitos psicológicos na criança? Então, desdobre o seu texto, como se fosse um papel mesmo. Então, eu tenho aqui um papel, eu comecei aqui o meu texto. Então, essa continha aqui conta. Bem simples essa conta. Então, eu abri aqui o meu parágrafo. Eu abri com um repertório, certo? Certo. Trouxe um filme, uma série, algo que fale, um dado, uma reportagem que prove que esse problema está acontecendo no Brasil. Por exemplo, 60% dos idosos sofrem violência, isso é um fato. Mas eu não posso deixar só no repertório. Eu vou ter que desdobrar. Eu preciso, além desse repertório, para ele não ficar um texto só expositivo, um texto Google, que o aluno escreva, haja vista que, como por exemplo, idosos que sofreram violência praticadas em razão da falta de fiscalização, da falta de informação, da falta de disponibilidade de canais de informação para canais de denúncia. Então, eu preciso que ele traga para mim e, por que não ainda trazer exemplos da vida real, da vida real, não de casa, mas da vida real que ele já ouviu falar. De repente ele viu uma reportagem, de uma criança que sofreu abuso, se o tema for abuso infantil. Então, existem inúmeros exemplos para ele não deixar esse texto superficial. Então, ele tem que fazer o quê? Desdobrar. Abri meu parágrafo, trouxe repertório. Eu não abandono o repertório. Eu deixo exemplos. Beleza, a gente então tá recheado de dicas, de técnicas, entendemos ali os critérios de avaliação. E aí, professora, o que eu quero saber agora? O que eu devo fazer para praticar e melhorar a minha redação, pensando nessa reta aí final, até o Enem, até a prova do Enem? O que eu devo fazer, então, para melhorar nesse período? Então, hoje estamos com 58 dias, né? Não sei o dia que o pessoal vai assistir. Sim. E o pessoal fala, professora, ainda dá tempo? Dá demais. Ixi, para quem nem começou ainda dá tempo. Dá e sobra tempo. Porque justamente o que a gente precisa é de treino. Né? Eu costumo falar que a redação ela se divide em duas grandes partes. De um lado eu tenho a estrutura, como escrever, que são as palavras que eu vou usar, pontos, e de outro eu tenho o conteúdo, que é o repertório, os exemplos, né? Então, eu preciso juntar isso numa forma, uma receitinha de boa mesmo, do jeitinho que o Enem quer. Que eu não vou lá quebrar essa regra agora, né? Claro que não. De jeito nenhum. E eu vou juntar o quê? A forma e o conteúdo. Como que eu faço para melhorar essa junção da forma e do conteúdo? Como que eu vou escrever ali? Como que eu vou saber que eu tenho que fazer uma frase inicial? O que tem nessa frase inicial? Primeiro, né, aí que entra a importância do professor de redação para estruturar isso para ele. Né? O que é uma tese, o que é uma introdução, o que é um desenvolvimento, uma apresentação de argumentos. Entra a importância do professor de língua portuguesa, que vai ali mostrar para ele o que é padrão, o que não é padrão. E a terceira parte é ele. Ele precisa treinar bastante. Quem são a galerinha que está com medalha de ouro? Treinou. Quem é a galerinha que está lá no final do campeonato? Aí eu já não sei, né? Bom, mas vamos pensar que num campeonato, né, assim, um campeonato sul-americano, quem está no final, a gente imagina que é o time que treina mais, que treina bastante. Está no começo, né? Isso. Então, com o treino diário dele, Sim. É a única forma para ele melhorar. Sim. Aí a gente tem bons resultados, né? Mas excelentes. Tem que precisa dá treinar. Tempo, né? Dá tempo. Dá demais. Sim. Se ele conseguir uma média de 2 redações semanais, e veja bem, essa redação não precisa ser temas diferentes. Quando eu falo em 2 redações semanais, é importante que ele reescreva a que ele recebeu corrigida. Então, já entra nessa continha aí de 2 redações semanais. Então, eu escrevi uma redação, professora. O corretor me devolveu, reescrevi, show, fechou.
fechou a semana linda, fez o tema da semana, vamos para a semana seguinte. Já pode ir pro final de semana assistir Netflix. Já vai para assistir seu Netflix. Para ter repertório. Isso, por que não? Muito bom, show. Agora vamos falar específico ali do dia da prova. Sim. Qual que é o passo a passo para o dia da prova, preparação para a prova? Qual que é a importância de uma boa noite de sono e alimentação equilibrada nos dias que antecedem a prova? Bom, nos dias que antecedem a prova, principalmente assim, faltando pouco tempo, eu costumo falar para os meus alunos não fazerem nada relacionado à redação, né? Falando da prova de redação, por exemplo. Não escreverem, não procurarem repertório, aí não vai assistir o Netflix, vai assistir alguma coisa que você goste realmente no Netflix, né? Descanse. Procure uma atividade que te dê descanso. Eu vou caminhar com o meu cachorro, eu vou passear, vou tomar um sorvete com o meu namorado, com a minha namorada, vou passear com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai. E é importantíssimo ele ter de 8 a 9 horas de sono, né? Porque uma mente descansada, a gente sabe que ela tem a tendência ali a trazer ideias, trazer memórias, a ter um raciocínio lógico melhor para ele, né? Então, se ele não dormir, não descansar, reduzir essa ansiedade. E principalmente, galerinha do doce, do açúcar, né? Vou levar o chocolate para a prova. Tem que tomar um certo cuidado com o excesso de açúcar, porque se ele já estiver assim, um pouquinho ansioso, isso pode prejudicar o sono e, consequentemente, pode prejudicar a prova. Então, tem que tomar cuidado com o excesso de açúcar. Certo. Nossa, mas comer açúcar é bom demais, né? Inclusive essa questão de levar, né? O que pode levar, o que não pode, né? Tem que tomar muito cuidado, mas pode levar lanche, né? Sim. Direitinho, tem que levar documento de identificação. Documento de identificação. Caneta preta, gente. Pelo não é azul, amor não é vermelha, de Deus, não é caneta rosa. preta. Bom? Então tá. E durante a prova, qual que é a importância de ler E durante a prova, qual a importância de ler atentamente a proposta de redação e dos textos motivadores? Lembrando que no primeiro podcast a gente falou, o tema da redação vem no meio da prova, não é lá no começo. É no final da prova de humanas, começo de linguagens ou... A prova é toda contextualizada, né? Sim. Tanto que a recomendação para os novos corretores é que eles leiam toda a prova para que não tenha cópias, não apenas dos textos motivadores, como também de outros textos da prova de linguagem. Então, às vezes, ele pensa assim, vou tirar esse repertório aqui na íntegra, lá da prova de português, porque vai servir. A prova, ela é contextualizada. Sim. Da prova de humanas, não, o corretor já sabe, o corretor já pregou tudo na parede, assim, a prova, assim, com letras gigantes, ele já sabe o que tem na prova. Mas eu posso usar esse texto motivador? Pode. Isso é um mito. Você pode não, você deve usar esse texto motivador primeiro, para você ter uma leitura crítica. Lembra a leitura crítica? Eu vou descobrir ali quem é que está sendo atingido, qual é o direito. Eu posso usar exemplos do texto motivador. Lembrando que o Enem ele não é uma coletânea, como era antigamente, ou como algumas faculdades ainda trazem, que é liberado para ele copiar. Ele é um texto motivador. Olha a diferença no nome, né? Então, ele está te motivando a fazer uma redação melhor, vamos pensar assim. Então, junto com os argumentos que você já tem, ele pode até te ajudar. Ele pode te oferecer um argumento para completar aquele que te faltou, mas o seu você precisa trazer. Caso eu não traga, professora, nenhum, eu use só o texto. Cuidado com as cópias. Infelizmente, cópias são apenadas, são descontadas, assim, causam impacto na sua nota. E usar apenas o texto motivador, como eu disse, ele era só para motivar, né? Uhum. Mas ele usou só ele. Também vai diminuir um pouquinho lá na sua competência 2. Certo. E qual que é a importância da gente fazer o rascunho para a prova do Enem? O rascunho ali durante a redação, né?
Total. Quando você foi mandar uma mensagem para uma pessoa assim, que é mais formal, ou um e-mail, hoje em dia as pessoas mandam muita mensagem, Raul. Lembra daquela época que a gente não podia apagar mensagem? Lembro, não apagava, não editava. Não editava, isso, bem recente. Quando você acabou de enviar, você encontrou alguma falha que você falou, meu Deus. Sim, muito. Já mandei figurinha errada. Nossa, já passei vergonha demais no grupo da família. O grupo da família é o famoso, né? Para a gente mandar. Sim. Então, o rascunho é isso. Eu costumo usar muito o exemplo do WhatsApp. A gente pode editar. Se eu não pudesse... Quando você manda editado, você lê, aquilo ali seria o seu rascunho. Ainda dá tempo de você ir... Tirar uma palavra que às vezes não está adequada, seria a questão do formal e não formal. O desvio. Gostei muito do desvio. Né? Às vezes você viu ali, passa lá em casa hoje, era uma pergunta. Aí então faltou o sinal da pergunta. Isso é padrão, pontuação, já mexo com padrão de língua formal. Então, a importância do rascunho é exatamente essa. Ele vai ter a chance de olhar um texto pronto e falar assim, eu errei isso aqui. Eu preciso consertar, deixar isso melhor. Imagina, costumo falar também, você terminou sua casa, a última coisa que a gente, teoricamente, é pintar, né? Sim. A pintura. Quando você vai pintar ali, você costuma achar pequenos defeitinhos. Por isso que a pintura é uma das últimas coisas de uma reforma, né? E tá na hora de quê? Consertar, passar a massa. Depois você vê a tinta, que é a redação final. Beleza. Terminei minha redação. O que eu devo fazer depois de terminar ali a prova de redação e também de terminar o dia ali do Enem, né? Terminei a prova, fiz as 90 questões e a redação do dia. O que eu devo fazer? Procurar desesperadamente alguém para corrigir sua redação? Jamais. Nem a gente sempre faz isso. Não vai passar mensagem para o professor de redação que ele está descansando. Domingo, né? A prova é um domingo. Por favor, deixa o professor... Bom, brincadeiras à parte, eu faço a previsão de nota dos meus alunos, mas nunca no dia, porque ele precisa descansar. Foi muita pressão. A prova de redação, junto com a de humanas, linguagem é muito extensa. A de linguagens tem 45 questões e um texto para cada. A redação ele exigiu muito dele na escrita, na organização. Ele está exausto. Não é hora de ele se preocupar, porque qualquer coisa que ele leia, ele vai achar que desviou, ele vai achar que tangenciou, que fugiu ao tema, que o youtuber tal de não sei aonde tal, porque o povo agora que não tem mais que fazer curso de letras, né? Tem muita gente, né? Não precisa, todo mundo sabe de redação. Né? Então tem assim, uma porção de youtuber comentando a redação. Não assista. Se você não encontrar nada ali que te dê um alívio mental, durma. Vá dormir. Na segunda-feira, procure um professor de sua confiança, vai bater um papo com ele, um professor habilitado para isso, que tenha experiência com o Enem, principalmente. E aí vai ser uma longa semana para vocês discutirem. O que provavelmente você achou que foi um horror, foi muito bom. Olha aí, às vezes a gente tem essa impressão, né? Eu saí Total. muito mal na redação, eu já passei por isso com meus estudantes. Ele fala assim, zerei a redação. Chega lá e tirou uma nota bacana ali. Bacana. Entre 700 e 800. Isso. O tão querido 900, né? Lá na prova do Enem, a gente precisa muito falar sobre a competência 3, né? Estava batendo um papo aqui com a Aline antes, ela me falou que essa é a competência que os estudantes mais têm medo ali, mais erram, né? Como professora de redação, você acompanha de perto essa evolução dos nossos estudantes, né? Na sua experiência, quais são os principais desafios que os estudantes enfrentam para desenvolver essa competência 3? Então, a competência 3, ela parte do pressuposto que eu tenho que selecionar, não criar argumentos, ou seja, não criar possíveis culpados. Eu preciso selecionar o que está causando o problema, eu preciso relacionar dentre... Então, o que eu preciso ter? Primeira coisa, galerinha, que vai fazer o Enem, você precisa estar atualizado. Para cada problema social,
que acontece no mundo, eu preciso ter a clareza de que isso acontece, e acontece muito, e quanto mais exemplos concretos eu leve, pós-repertório. Não abandone o repertório. Coloque exemplos, causas, consequências desses exemplos. Por exemplo, o idoso sofre bastante com a questão da inteligência artificial ou de golpes cibernéticos. Por quê? A mídia não é voltada para esse público. Então, ele é o primeiro a acreditar naquela mensagem que chega para ele pedindo o Pix ou do correio. Né? Até não idosos. Então, sim. Qual é o exemplo que eu tenho disso, professora? Faltam o quê? Centros de atendimentos especializados em atender a população idosa, né? Para que ensine eles a manusear essa rede de uma forma prática e segura. Isso ele já está o quê? Concretizando. Não é questão de trazer repertório. Ele está falando para mim, professor, olha, eu tenho um exemplo. Aqui no Brasil não tem esse centro, não tem uma galerinha lá especializada em ensinar o idoso. A mídia não faz uma propaganda voltada para o idoso, com modelos idosos ali, sofrendo aquilo ali. Então, precisa falar para esse aluno que ele tem que ter uma leitura crítica. O que é isso? Cadê os exemplos? Qual a consequência disso? Tá, isso vai causar para a criança o quê? Vai causar depressão. Não. Se causar depressão nela, o bullying, primeiro ela percorreu um caminho. Calma. Vamos desdobrar isso aí. Até chegar à depressão, ela sofreu ansiedade, ela sofreu crise de pânico, ela chorou. Então, eu quero todo esse caminho que ela percorreu da consequência. Isso é argumentar. E, por último, o juízo de valor. O que é o juízo de valor? Sabe aquela que você tem que falar assim, ó, eu não aceito isso? Já passou por isso? Tem que se posicionar, né? Isso. O juízo de valor é quando o aluno fala assim, ó, é inadmissível num país como o Brasil, que recolhe tantos impostos, que a situação X ainda não seja resolvida. Se ele não me mostrar esse juízo de valor, essa frase crítica, eu não estou vendo ele se posicionar, meter o pé no balde mesmo. Tá? Sem medo, né? Sem medo, ser feliz. Vai lá e vai sem medo, que dá certo. Vai que dá certo. Isso mesmo. Por fim, você tem mais alguma dica para os nossos estudantes em relação à redação? Alguma mensagem que você queira deixar aí para a rede? Lembrando que todos os estudantes da rede de Goiás estão assistindo você hoje, professora. Olha, que chique. Bom, eu queria, assim, a principal mensagem que eu tenho para deixar para esses estudantes, que eu acho que são meus também, né? Se eu sou todos da rede, são nossos, todos são meus. Então, para os meus alunos, lembrando do vídeo. Então, para os meus alunos, gente, vocês são maiores que uma nota. A nota é numérica, é coisa de professor de matemática. São apenas números. Você, o seu esforço, tudo que você fez durante o ano, vai refletir na sua redação. Naturalmente, se você fez o que tem que ser feito, vai ficar bom. A nota é uma consequência numérica daquilo que você fez. E você é maior que esse número, de qualquer forma que ele vir. A gente quer tirar uma nota boa? Sim. A gente quer chegar em casa e falar assim, mãe, eu tirei a pior nota? Não. Lógico que não. Mas confia. Confia. Se você está fazendo o que tem que ser feito, não começou ainda, comece, vamos lá, comece, ainda dá tempo, procura um professor para te ajudar, né? Dá tempo demais. A nota é consequência do que você faz e você é muito maior que ela. Que lindo, chega a arrepiei, professora. E como a Aline, a gente tem vários professores de língua portuguesa na rede fazendo um bom trabalho para a redação, para a língua portuguesa, né? Então, eu quero finalizar esse podcast agradecendo a você, professora Aline, pela presença, por se disponibilizar. Eu que agradeço. Aí. Então, eu quero encerrar aqui nosso podcast agradecendo a você, professora Aline, pela disponibilidade, agradecendo a diretora da Aline, a Cleice, por ter liberado a Aline aqui para contribuir com a gente. Brigadão, diretora. Quero agradecer também a Unialfa por ter disponibilizado aqui o espaço, por estar ajudando a gente com tudo que a gente precisa em relação ao podcast. E também ao Luiz, lá na Coordenação Regional de Goiânia, por esse projeto maravilhoso. Espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.